Já está hoje à tarde, a previsão é que ele atue com os demais jogadores. Claro, nem tem escrito na Libertadores, mas é uma boa notícia para o time colorado. Ele que é doutor, formado inclusive na universidade em Barcelona, concorda com o esquema de rodízio do técnico Diego Aguirre e disse: não fosse isso, o Inter não teria chegado onde chegou. Muito bem, informações importantes, esse mapa aí, essa radiografia dos lesionados do Inter. Vamos falar do Grêmio, que enfrenta o Santos fora de casa, às 4 da tarde do domingo, e venceu só 2 vezes na história lá, né, Paulinho? E o Inter uma. E tem 4 vitórias consecutivas, só que agora enfrentam o Santos que vem crescendo, tem o Ricardo Oliveira, tem o Lucas Lima. O Santos só vem de derrota, o Santos está precisando recuperar. Não, mas o Santos perdeu para o Fluminense ontem. Crescendo em desempenho. O Santos não era, antes do campeonato, não era apontado como, Santos não era esse. como um time que pudesse tirar pontos. O Santos jogou bem contra o Internacional em Porto Alegre, bem contra o Fluminense no Rio. Tem bons jogadores. Quer dizer, o próprio técnico disse assim, mas ele joga bem, Rec. Ele não tem tido bons resultados. Lugar, recuperando do quê? O campeonato dele não é esse. O campeonato ele é o quê? Ele é o primeiro não rebaixado, está se recuperando do quê? O Ricardo Oliveira é apontado como um dos craques do campeonato. Tô vendo, né? O Lucas Lima está jogando muito. O Lucas Lima está jogando. O Giovânio é bom jogador. Deu certo, já vi que deu certo. Giovânio é bom jogador. Sabe que o Grêmio tem um ponto interessante nessa rodada, tá? Claro que vai depender muito também da questão do jogo do Inter contra o Atlético Mineiro, que o Atlético é o segundo colocado com 20 pontos, né? Isso. O Atlético nos critérios, o Grêmio o quarto tem a mesma pontuação que o Fluminense, que acabou inclusive vencendo o Santos ontem. O jogo da manhã é que vai ser determinante. Até o Paulinho pode me corrigir, mas Avaí e Sport Recife, esse jogo é domingo às 11 da manhã. Às 11 da manhã. Então o Grêmio entra no seu jogo sabendo de um possível tropeço do Sport Recife. Podendo até ser líder, né? E dependendo do Internacional, o Fluminense tem um jogo difícil às 4 da tarde contra o São Paulo no Morumbi. Esse não é jogo fácil. Bem difícil. Então a perspectiva do Grêmio nessa rodada, o Grêmio fazendo a sua parte, ela é muito boa. Mas o jogo do Grêmio para é tão entrar e para difícil sair. quanto do Fluminense enquanto do Atlético Mineiro. Deixa eu entender, dá a tua opinião. O que tu acha que o Grêmio vai vencer tranquilo o Santos e tal? Não, pelo contrário. Tu não disse que o Santos está aí, é o primeiro fora dos eu me irrito é um troço com essa coisa de que interessa se vai ser líder essa rodada ou não tem interesse. Tá, desculpa, não precisa ser líder. Eu quero aproveitar. Ser líder é ruim. Mas não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Ser líder do Brasil não muda nada. Eu tenho que fazer a sua parte, não interessa os outros. Eu quero humildemente aqui pedir desculpa pelo comentário infeliz que eu acabei de fazer. Não era a minha intenção, eu estraguei o programa. Nós estamos discutindo, Daniel, coisas diferentes. O Ribeiro está dizendo que a campanha, do ponto de vista de pontos e colocação na tabela do Santos, não é boa. E nós estamos falando que o Santos tem um time bom e que não é tão tá jogando bem assim para ganhar do Santos. E nós não temos dúvida que o time do Inter não é ruim, que o time do Inter é bom, mas a campanha do Inter também não é boa. O Santos é o campeão paulista, gente. Eu acho todos os grandes lá. Perdeu o Robinho para a Copa América. Eu acho importante a tua interpretação, mas o que nós tivemos há pouco foi o Ribeiro brigando com o Ribeiro. O primeiro Ribeiro disse que o Santos é o 16º. E o segundo Ribeiro disse que é um jogo difícil. É isso aí. Porque todos os jogos são difíceis. Ribeiro. E ainda disse que conquistar a liderança é uma porcaria. Não faz nenhum sentido. Não é. Olha só. Eu vou enlouquecer. Olha a cabeça do ouvinte, do telespectador. Para ser líder dessa rodada, tem que ir o Fluminense, porque o Atlético Mineiro e não sei o que mais. Mas para que isso? Ribeiro, eu só quero ser líder. Não é só a questão de ser líder, Ribeiro. O Grêmio passa a atingir um status do campeonato que ele vira agora um time a ser melhor observado pelo adversário. O Grêmio passa a ser mais visado. Quanto mais ponto ele acumular agora, melhor, Ribeiro. Porque lá na frente o grau de dificuldade vai ser maior. Isso aí. Não, Ribeiro, sabe por que o Grêmio tem que ser líder? Para não correr o risco de ser chamado de um time que não vai a lugar nenhum, como tu chamou o tempo inteiro. O Grêmio eu nem vou discutir isso. Ser líder é ruim? Agora o Sport Recife é líder. Tá ruim. Os fatos estão derrotando a tese do Ribeiro, que o Grêmio era um time que estava quebrado, que ia cair, que ia para a zona do rebaixamento. E o Grêmio está brigando para ser líder. E isso então quebra a tese do Ribeiro. Perfeito, Zé. Agora eu entendi o raciocínio. Eu vou cumprimentar o Zé Aldo Pereira, que conseguiu entender o Ribeiro. 11ª rodada. E o desafio, né, do Roger é porque ele conquistou 4 vitórias seguidas e boa parte delas na Arena, né? A Arena se tornou realmente um fator local fundamental. 6 jogos em casa. Mas precisa vencer fora de casa, porque dessas 4 seguidas... Mas já ganhou fora de casa do Avaí.
Avaí, já empatou com o Goiás lá em Goiânia, embora o Goiás esteja na zona do rebaixamento, já que para não ser atropelado pelo Ribeiro. Tudo difícil. O Goiás lá é difícil. O Goiás, e vai ser cada vez mais difícil porque vai tentar salvar a pele. E o Santos na Vila é quase impossível. Não, e o Santos, eu entendo aquilo que eu queria dizer antes, do técnico do Santos, que está brabo. Ele disse, eu não estou bravo por ter sido prejudicado pela arbitragem em Porto Alegre. Eu não estou bravo por ter perdido para o Fluminense. Eu estou bravo porque nós jogamos bem e não conseguimos produzir resultados. Isso é verdade. Então, isso João Batista Filho, bota a ordem na casa, hein? Vou ajeitar aqui e dar uma ajuda para vocês também. Para esse jogo contra o Santos não vai ter o Maicon, que foi suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O técnico Roger Machado tem duas opções mais prováveis. Colocar Edinho como primeiro volante e liberar um pouco mais o Wallace, ou trazer o Marcelo Oliveira, que é volante de origem, para o meio-campo e colocar o Marcelo Hermes na lateral esquerda. Hoje à tarde o treino que deve definir esta situação. A gente ainda não sabe se ele vai mostrar isso para a imprensa ou se vai confirmar, mas estas são as duas opções mais prováveis. No banco ainda teria o garoto Arthur ou até mesmo um Balbino, mas é bem difícil. São jogadores que pouco jogaram pelo Grêmio, as maiores possibilidades são essas. Chico. Grêmio, Santos, Inter e Atlético, 2 grandes jogos. Paulo Bogado. Chico Garcia. Brasil, gente dos gaúchos aí. 4h15 da tarde você vai ver que a polícia prendeu o dono de uma clínica de reabilitação. Detalhe, ele se dizia pastor evangélico. Sabe por que ele foi preso? Por tráfico de drogas. Ele era dono de uma clínica de reabilitação e comandava o tráfico de drogas, inclusive com a ajuda dos internos. Brincadeira, né? Os detalhes, 4h15 da tarde. Eu não sei mais o que eu vou dizer, né? Ele estava reabilitando os caras para droga, entendeu? Exatamente. Se o cara se curava, não, vamos reabilitar ele para droga. Exatamente. Depois do intervalo tem mais dupla Grenal, futebol, esporte, aqui os donos da bola. Até já. Sujeira e poluição ficam presas no couro cabeludo, podendo causar a caspa. Clear Mel Limpeza Profunda com carvão ativado age como um imã, eliminando profundamente a sujeira presa no couro cabeludo. Para uma limpeza profunda, refrescância e zero caspa. Clear Mel Limpeza Profunda, refrescância e zero caspa. Porque não tem nada a esconder. Saltec Telecom, a maior empresa gaúcha de telecomunicações. Oferece internet corporativa 100% dedicada. Ligação ponto a ponto matriz filial, conectando sua empresa em qualquer lugar. Telefonia fixa para empresas. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Equipe própria, profissionais qualificados e equipamentos de última geração. Ligue para a Saltec ou acesse o site e repense sua internet. Já estamos de volta e tem um ex-colorado que está mudando de casa na Europa. Aliás, muitas transferências acontecem nesse período aí. Fala, João Batista. Luiz Adriano, ex-internacional, é o novo reforço do Milan, 8 milhões de euros. É um valor relativamente baixo, porque ele tinha só mais 6 meses de contrato com o Shakhtar Donetsk. Vai dar mais ou menos, arredondando, 27.900 essa transação. O Inter ganha 3% no direito de formação dele. São 5, os outros 2 são do próprio Shakhtar. Com isto, o time colorado ganha em torno de R$830 mil, Chico. Dá para pagar um salário aí, pelo menos. O que me chama a atenção nessa negociação não é o valor, não é a ascensão do Luiz Adriano, não é o que vai sobrar para o Internacional, não é nada. É a parceria dos empresários. Ver o que são os caminhos e os descaminhos da notícia e como mudam as circunstâncias. A parceria de Gilmar Veloz com Kia Jorabichã. Kia Jorabichã era dirigente do Corinthians quando meteram a mão no Internacional em 2005. Depois assistiu uma final da Copa da UEFA ou da Champions ao lado de Fernando Carvalho, se tornaram amigos. E agora ele é parceiro de um empresário gaúcho na negociação de um ex-jogador do Inter. Que coisa, hein? Ó. O Luiz Adriano até vinha sendo convocado pelo Dunga, foi um dos grandes nomes da história do Shakhtar recente, né? O maior artilheiro da história do clube, estava há muito tempo lá
E agora vai para um outro mercado. É exemplo do próprio Fernando, né, ex-Grêmio, que está indo para a Sampdoria da Itália também. Está havendo um desmanche no Shakhtar, né? Dos brasileiros, especialmente. Ele jogou muito aqui contra o Internacional e esse desmanche é de se lamentar, né? Porque aquele Shakhtar que jogou contra o Inter encantou a gente. E não existe mais. Aquilo ali, ó, virou pó. Interessante que o Fredinho ainda continua lá, até onde se sabe, né? O Fred foi o jogador com mais vitrine deles, né, recentemente. O Bernard lá teve uma série de embora a seleção tenha fracassado. E tem o Dentinho na reserva também. O Wellington Ney. O Dentinho estava para vir para o Corinthians, está sendo cotado para voltar para o Corinthians. O Dentinho. E o Wellington Ney já voltou? O Wellington Ney acho que ainda não. Tem um monte de brasileiro. É muito brasileiro. E o Bernard também? Eu já falei. E o treinador parece que estava descontente com... Como é que... Acho que foi o Adilson que usou o exemplo aqui, né? Diz que lá fora ainda existe muito preconceito com brasileiros, né? De que tudo bem, 2, 3 já é carnaval. Quando junta mais de 3 já é carnaval. É uma roda de samba, né? O Shakhtar errou. O Shakhtar tinha um técnico brasileiro, né? Tem um romeno lá que está há 10 anos no cargo. Tem 15 jogadores brasileiros, um técnico brasileiro. A gente tem os gols aí da rodada, da 10ª rodada, que foi encerrada nessa quinta-feira aí. O Fluminense venceu o Santos 2-1, o próximo adversário do Grêmio aí. Fred de cabeça, hein? Os gols, Fred marcou o primeiro, depois o Ricardo Oliveira vai empatar. Cruzamento difícil, né? Ponta direita, o cara cruzou de pé esquerdo. Cara, o Fred perdeu um gol, mas um gol embaixo do travessão. Voltei para a direita, cruzamento ali. E aí o Ricardo Oliveira, fazendo gol de tudo que é jeito. Esse jogador, falava da idade dele, né? Aí, mas o cruzamento foi bom, né, Ribeiro? Eu sempre defendo os velhos. Foi bom demais. Se ele deixa a bola para o pé direito, o zagueiro chega. E ele tirou do zagueiro a chance do cara chegar. Lucas Gomes marca o gol da vitória. Vê que ironia do destino, né? O Peixe perdeu para Peixinhos de Fred. E o Fluminense não deixa de ser surpreendente. A gente imaginou que o Fluminense ia cair, né? Sem a Unimed. Outra coisa, o Gerson está sendo vendido para o Barcelona e um dirigente do Barcelona circula. Gerson? O Fluminense. O Fluminense. Atacante da seleção. Sabe por quanto? 55 milhões de reais. Meu Deus. Para quem desdenha da minha informação de 100 pelo Dourado. Corinthians e Ponte Preta, 2-0 para o Corinthians, na Arena Corinthians. O Jadson, que faz um bom campeonato até aqui também. O Jadson tá recuperando aquele futebol. Juntamente com o Renato Augusto. O Corinthians tem bons jogadores. Bom, eu sou muito fã do Renato Augusto. Quando o Corinthians contratou, já dizia que foi uma belíssima contratação. E o Wagner Love desencantando também. Jogador bom. Ele é o camisa 10 da seleção. É um baita jogador. O Jadson é meio Oscar. Quando a gente acha que agora ele firmou e vai em frente, ele dá uma caída de novo. Mas o Oscar acho que ainda está num patamar bem acima. O Oscar é um jogador. O Jadson é irregular, isso aí é fato. O Oscar é diferente dos convocados pelo Dunga para a Copa América. Ele joga numa função mais avançada, ele é mais artilheiro, ele é mais companheiro dos jogadores adiantados, ele não é de trabalhar tanto a bola, ele é mais vertical. Tem que melhorar o perfil dele para a seleção. Acho que ele tem que crescer um pouco mais em relação à personalidade. Figueirense do Argel venceu o Goiás 3-1 no Orlando Scarpelli. Thiago Santana vai marcar o primeiro gol. Clayton. É Clayton ou Clayton? Acho que é Clayton. É o Clayton, né? O jogador que o segundo o Argel, a melhor atuação do time dele no campeonato. Queria na seleção. Que bucha, hein? Figueirense 2-0, depois o Felipe Menezes desconta para o Goiás e o Paulo Roberto deixa o Figueira na frente. E fazendo a propaganda do time dele, ele disse que jogou com um adversário que tem o melhor contra-ataque da competição, que seria o time do Goiás. Ficou visto, né? O Figueira vai ficar no meio da tabela ali, está em 12º hoje. A gente torce aí para que se mantenha na Série A e belisque algumas vagas na Sul-Americana. O Figueirense tem noção que ele é um clube pequeno ainda. Pô, que bom, hein? Ele golaço isso aí. Ele contrata o Argel, não que o Argel não possa. Olha a arrancada do jogador. Olha o drible agora, né? Nossa! Rapidez de raciocínio. Então o contra-ataque é do Figueirense. Impressionante. Bom, mas aí ele contrata e tem convicção de que o Argel não pode fazer mais e faz contrato a longo prazo com o Argel, mesmo sabendo que não vai chegar a lugar nenhum. Não por culpa do Argel, mas para manutenção do mínimo, para pegar o dinheiro da televisão. Aí perde o Campeonato Catarinense e bota o Argel na rua. Fala, João Batista. Não perdeu? Está participando aqui de casa, enfim, mandando as suas cornetas e é óbvio que não que eu tenho preferência por elas, mas eu vou ler. Olha aqui para o Ribeiro Neto, o Milton Pereira. Olha o que o rodízio da bancada faz. É o Baldasso não estar aí que o Ribeiro fica machão a ponto de gritar com o Zé Aldo.
Já começa a primeira corneta. E depois tem o seguinte, o Chico vai ter que se decidir. Porque o Alex falou o seguinte, o Chico, tu precisa se conter. Teu lado torcedor colorado está prevalecendo. Só que o Vinícius colocou, o Chico, além de ser o melhor apresentador do estado, é gremista, eu tenho certeza. Acho bom tu começar a se decidir, Chico. Nesse ponto eu sou bem indeciso. O Chico Granal, tem o Chico Colorado. Dúvida, então, Chico? Não, nesse ponto eu sou muito indeciso, nesse ponto. Vamos até Nova Petrópolis, Jardim da Serra Gaúcha. A partir de hoje você vai acompanhar todas as informações dos nossos telejornais, da nossa estação de inverno da Band, a nossa casa de inverno. E a gente conversa com o Tiziano Kessler, que está ao vivo aqui conosco. Tudo bem, Tiziano? Boa tarde. Muito frio aí? Tudo bem, Chico? Boa tarde. Não tem muito frio, não. Hoje de manhã estava um pouquinho mais baixa a sensação térmica, porque choveu um pouco aqui em Nova Petrópolis, mas agora a gente tem 14 graus, sensação térmica de 12. Mas o frio vai chegar no final de semana, que é o que os turistas que normalmente vêm da região metropolitana, de outras cidades do interior do estado, aqui para a Serra Gaúcha. Em Nova Petrópolis a gente vai ter marcas aí de 4 a 6 graus entre as mínimas no sábado e no domingo. E sempre uma ampla variedade de atividades são realizadas na cidade, além de toda a opção gastronômica e de passeios. No sábado, a partir das 9 horas da manhã, a gente tem a rua do cooperativismo, que vai ser na Rua Coberta, já conhecida por todos aqui em Nova Petrópolis, bem ao lado da Praça Central da cidade. E é em uma alusão, uma homenagem ao Dia Internacional do Cooperativismo, e a gente sabe que Nova Petrópolis é a capital nacional do cooperativismo. O frio chegando, muitas atividades na Serra, fica o convite para quem puder vir para cá e para quem não puder nos acompanhar nos telejornais da Band com todas as notícias e a prestação de serviço aqui de Nova Petrópolis. Logo mais eu volto no Brasil Urgente e à noite no Band Cidade. Chico. Muito bom, Tiziano. Boa pedida, final de semana friozinho lá em Nova Petrópolis. Depois do intervalo a gente volta com mais de Os Donos da Bola. Na propaganda, o pessoal costuma pedir cerveja assim, Amigo, ó. uma gelada. Ah, mas aí quem sabe que o povo não pede só desse jeito, ó. Zé, 10 duas ampolas. Garçom, pescocinho de ganso. Ô, Gigi, uma toda nevada. Bumbum de foca. Agora. Oi, é comigo? Calma, com o garçom. Skin é gostosa, é refrescante, é do jeito que o povo gosta. Beba com moderação. Olha só, véu de noiva, hein? Opa! Oh. Brasil Quirim. Viva sua sede. O Sescope RS fortalece o cooperativismo, que movimenta a economia e traz resultados para todos. O cooperativismo se fortalece ao formar e capacitar para a gestão eficiente e participativa. Se consolida quando orienta para o desenvolvimento sustentável. E se justifica com produção e renda, inclusão social e qualidade de vida. Sescope RS, ação cooperativista para um mundo melhor. Os Donos da Bola. Oferecimento Shampoo Clearman. Limpeza profunda, refrescância e zero caspa. E skin, do jeito que o povo gosta. Vamos às redes com a boleirada. Fala aí, Manuela Ramos. O Inter chegou ontem em Porto Alegre e quem compartilhou o momento da viagem foi o Valdívia. Tyberson também já está na cidade com a namorada. O lateral Marcelo Oliveira andou relembrando o último jogo do Grêmio, quando venceu o Cruzeiro na Arena. E olha quem apareceu por aqui, a Carol Portaluppi. Oscar, ainda de férias, já avisou que está pronto para voltar a jogar pelo seu clube, o Chelsea. Longe do Brasil, o argentino Barcos anda jogando bastante com a sua equipe na China. O meia da seleção brasileira, Douglas Costa, postou uma foto com o atual campeão mundial de surf, Gabriel Medina, desejando boa sorte na próxima etapa do campeonato, que começa dia 8 de julho em Jeffreys Bay, na África do Sul. Quem já está com a camisa de seu novo clube é o ex-atacante colorado Luiz Adriano. O jogador trocou o Shakhtar Donetsk da Ucrânia pelo Milan da Itália. Vem aí, José Luiz da Atena com Brasil e Itália, Liga Mundial de Vôlei Masculino. A gente volta segunda-feira. Te comporta, tá, Ribeiro? Final de semana. Volta mais tranquilo, semana que vem. Tu quer demais, Bom final de semana. Tchau.
Oferecimento Skin Refri. Combina com todo tipo de comida. É amanhã. Tem preços de Black Friday na Casas Bahia. A hora é agora. Não é promoção. É preço de Black Friday. Aproveite para comprar uma TV 40 polegadas LED Full HD a partir de 1.299 à vista. Só 1.299. E tem notebook positivo com Intel Dual Core, HD de 500 GB, Windows 8 por apenas 899 à vista. Acompanhe uma multifuncional. Compre com preços de Black Friday. E ainda dá para comprar sem juros e sem entrada. Eu passei por uma situação muito difícil. Eu descobri que eu estava doente e precisei operar. Eu tive um tumor aqui no ombro esquerdo, mas felizmente meu médico removeu. Só que eu fiquei com uma cicatriz enorme e eu não